E aí? Vamos mergulhar numa ideia que, olha, pode dar um nó na cabeça, mas que é absolutamente fascinante. Uma jornada que vai mexer com tudo que a gente acha que sabe sobre tempo, realidade, passado e futuro. Pois é, essa é a pergunta central de tudo. Parece um paradoxo impossível, não é? Coisa de ficção científica. Mas e se a física quântica, lá nas suas fronteiras mais estranhas, tiver uma resposta? É isso que a gente vai investigar. Ok, então, para a gente começar a desembolar esse mistério, a gente precisa primeiro entender como a física moderna já bagunça e muito a nossa noção de tempo linear, aquela setinha que só vai para frente. Tudo começa com um conceito-chave da mecânica quântica, a superposição. Antes da gente medir, a realidade no nível das partículas é como uma névoa de todas as possibilidades. Uma partícula não é uma coisa ou outra. Ela é, de certa forma, todas as coisas ao mesmo tempo. E é aqui que o cérebro dá um verdadeiro nó. O experimento da escolha retardada mostra uma coisa bizarra. Uma decisão que a gente toma agora, no futuro parece que viaja para trás no tempo e define o que uma partícula fez no passado. É como se a nossa observação no presente escolhesse qual dos passados possíveis se tornou real. E se no mundo quântico as coisas já são assim estranhas, na escala do cosmos, com Einstein, a coisa fica ainda mais maluca. A teoria dele sugere que o próprio tecido do espaço-tempo pode se dobrar, criando verdadeiros loops temporais. Mas calma, não é uma bagunça total. A própria física impõe algumas regras bem rígidas para a viagem no tempo, principalmente para evitar contradições. O princípio da autoconsistência, por exemplo, diz que se alguém voltasse no tempo, só poderia fazer aquilo que já estava na história. Ou seja, a pessoa não seria um agente de mudança, mas sim uma peça que completa o quebra-cabeça do tempo. Beleza, então se mudar o nosso passado parece fora de questão. E se a chave não for mudar, mas saltar? Vamos para uma outra ideia que expande tudo isso. E aqui entra uma das teorias mais fascinantes da física, a interpretação de muitos mundos. Ela basicamente diz o seguinte: o universo não escolhe um caminho. A cada momento, a cada possibilidade quântica, ele se divide. E todos os resultados possíveis acontecem, cada um na sua própria linha do tempo, no seu próprio universo. Isso vira o jogo completamente, percebe? Aquele passado que nunca aconteceu para nós, na verdade, aconteceu. Ele é o passado real de outra versão nossa, em outro universo. Não se trata de alterar o tempo, mas de talvez acessar essas outras realidades. É neste ponto que o experimento mental se torna algo, bem, pessoal. A gente sai um pouco do cosmos e das partículas para entrar na nossa própria mente, na nossa consciência. A hipótese é ousada. E se a consciência não for uma coisa, mas um processo de informação quântica? Se for, talvez ela possa se desemaranhar da nossa realidade e se reemaranhar em outra, trocando de lugar com uma versão alternativa nossa que vive em um universo paralelo. E essa citação, nossa, ela captura perfeitamente essa sensação. É a descrição de um déjà vu tão intenso que não parecia uma falha do cérebro, mas sim uma memória real, um eco de algo que já foi vivido por outro eu. A ideia por trás disso é que todas as nossas versões estariam conectadas desde o nascimento, por emaranhamento quântico. E fenômenos como o déjà vu não seriam falhas de memória, mas sim vazamentos, pequenos sinais, ecos de outras vidas que chegam até nós instantaneamente. Tá, mas se isso acontece, por que a gente não percebe essas trocas de realidade o tempo todo? Bom, a teoria sugere que os nossos cérebros trabalham ativamente para que a gente não perceba. Basicamente, o nosso cérebro tem um trabalho principal: manter a nossa sanidade, criar uma história coerente e estável. Então, quando ele recebe um dado bizarro, um possível sinal de outro universo, ele prefere explicar aquilo como uma falha neurológica simples. É mais fácil, mais seguro. Então, a gente fica com essa espécie de cabo de guerra na nossa cabeça. De um lado, a explicação simples da neurologia. É só um errinho do cérebro. Do outro, a explicação quântica, muito mais radical. É um eco de uma realidade paralela. Duas formas de ver o mesmo fenômeno estranho. E para amarrar todas essas pontas, a teoria propõe algo ainda maior, uma estrutura cósmica que organiza tudo isso de uma forma elegante. A conclusão aqui é de explodir a cabeça. O multiverso seria um sistema que se auto-equilibra. E para fazer isso, ele criaria universos com regras opostas. Para cada realidade onde uma ideia radical é verdade, existiria outra onde ela é comprovadamente falsa. Tudo para manter a estabilidade do todo.
Funciona mais ou menos assim, ó. O universo A é o nosso, o cético, onde a ciência diz isso é impossível. O universo B é o oposto. Lá, a troca de consciência é um fato científico. Agora, se alguém no nosso universo começa a acreditar firmemente nessa troca, essa pessoa vira um ponto de instabilidade. Para restaurar o equilíbrio, o sistema move a consciência dela para o universo B, onde a sua crença faz parte da realidade local. É um mecanismo cósmico de autocorreção. E no fim, a gente fica com essa pergunta. Na próxima vez que uma memória parecer deslocada, que um déjà vu for forte demais, a dúvida permanece. É só uma pequena falha na nossa máquina biológica ou um sussurro de outra vida? Uma vida que está sendo vivida agora mesmo por um outro eu?